Olá, gente, uma boa tarde, bom dia, boa noite. Estou gravando agora à tarde. Então, essa é a aula 8 do Ajustando as Prioridades, né? O tema dessa aula da nossa EBED, chamado de Deus para a sua vida, tá bom? Eu estou compartilhando aqui a revista para a gente estar conversando um pouquinho em cima dela, mas gostaria que vocês, mesmo assim, pudessem ler com calma, né? Já passei para vocês. Então, ao longo da IBED, a gente tem aprendido e se aprofundado sobre as realidades do reino, né? O que de fato é o chamado que Deus nos faz neste mundo que se rebelou contra ele, né? A gente soube quem é Jesus, quem somos nós a partir de Jesus, entendemos que a gente recebeu um novo DNA, ao mesmo tempo uma grande responsabilidade. E a gente tem um chamado de Deus para uma vida intencional, de manifestar o amor dele para as pessoas, né? Isso acontece através do poder do Espírito Santo em nós, que foi nos concedido, né? E também dos dons, enfim, tudo que Deus nos deu para a gente poder estar cumprindo a missão que ele nos incumbiu. Na aula passada, a gente também viu a importância do autoconhecimento, né? Para a gente se conhecer melhor e poder servir melhor. Então, meu convite para hoje é a gente ter uma conversa sobre as nossas prioridades. Depois de tudo que a gente viu, eu pergunto a você, quais são as coisas que você tem dado prioridade na sua vida? Sem pensar muito, eu tenho certeza que você irá, assim como eu, responder: minha prioridade, em primeiro lugar, é Deus, em segundo, família, trabalho, e assim por diante. Sinceramente, eu tenho percebido que essa resposta ela se tornou um tanto quanto mecânica, automática, né? A gente meio que fala como se fosse um robô essa resposta. Teoricamente, a gente sabe a ordem que deve ser, né, as prioridades. Mas será que a gente está entendendo direito o que a gente está falando? Será que a gente está vivendo aquilo que a gente está dizendo? E para a gente meditar, né, eu queria convidar a abrir as Bíblias em Mateus 16, 21 a 17. Um texto que Deus falou no meu coração e eu quero compartilhar com vocês, né? Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Então, Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo nenhum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se para Pedro, disse: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará uma pessoa em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, em cima desses versículos, né, através do exemplo e das palavras de Jesus, a gente pode aprender algumas lições sobre a prioridade. Primeira coisa, tenha clareza do seu chamado e do alvo que você deseja alcançar. No primeiro versículo do texto, a gente lê que Jesus começou a falar
de forma mais clara aos seus discípulos o que ele ia viver, o que ele ia passar, né, nos próximos momentos, né? Então ele estava dizendo que ele precisaria ir para Jerusalém, porque ali ele ia sofrer, ali ele ia morrer, ali ele ia ressuscitar. Tudo isso fazia parte da missão de Jesus, né? Jesus não teve só a missão de revelar o amor de Deus através de sinais e prodígios. Jesus tinha uma missão muito específica. Ele era o Cordeiro de Deus. Ele era o único que podia nos reconciliar novamente com o Pai. Isso cabia a Jesus. Nenhum de nós poderia assumir essa missão dele. E ele sabia dessa missão. Ele tinha muita clareza daquilo que ele tinha que fazer. E ele queria preparar os seus discípulos, né, para essas próximas cenas. Assim como Jesus, precisamos ter clareza do nosso chamado. Todos os discípulos de Cristo têm o chamado de revelar o reino de Deus e o seu amor às pessoas. A questão é que cada um tem uma forma específica de cumprir esse chamado. Lembram da mochila da aula passada? Então, o que a gente viu, né, em relação à mochila? Que Deus, quando criou a cada um de nós, ele criou, nos deu uma mochila, como se a gente recebesse uma mochila, onde lá ele colocou dons, talentos, personalidade, temperamentos. Também dentro dessa mochila a gente foi colocando coisas ao longo da nossa vida. Cada mochila de cada pessoa é única, né? É a nossa identidade. E por isso que a gente precisa entender o que tem na nossa mochila, quem somos, para entender o nosso chamado de forma mais específica, né? Aquilo que Deus quer que você faça, bem especificamente, com os dons e talentos que Ele te deu. Deus não vai te chamar para uma missão de tecnologia, onde você vai ter que usar todos esses recursos tecnológicos se você não sabe nada de tecnologia, ou de fato, mesmo que tente, a coisa não vai. Deus não vai te dar esse chamado. Deus te deu um chamado, assim como para todos os seus filhos, de levar o seu amor, de viver de forma intencional neste mundo, de se entregar, né? Nós temos uma responsabilidade como os filhos de Deus, como os discípulos de Jesus. A questão é como você vai cumprir essa missão. Qual é o seu potencial? Né? Identifique uma única coisa em você. Algo que você ama, algo que você faz com alegria, algo que é teu, que é algo que te dá prazer em fazer. Né? Que mesmo que você não ganhe nada com isso, você tem alegria em fazer, porque é algo que te dá dom, é o teu dom. É nisso que você deve focar toda a sua energia para trazer a contribuição máxima à missão que Deus lhe deu como membro de um corpo, do corpo de Cristo. Talvez você esteja pensando, mas você está falando de fazer o que nos dá prazer, enquanto Jesus estava falando de sofrimento. Isso não tem muito a ver uma coisa com a outra. Mas eu quero que vocês prestem atenção. Repare em algo bem importante. Quando Jesus ele está falando para os discípulos, ele não está focando o alvo dele no sofrimento que ele iria passar. O alvo dele era a vitória que ele teria, era a ressurreição, era a vida, era a reconciliação e a salvação da humanidade com Deus, né? A reconciliação com Deus. O sofrimento, ele só fazia parte do alvo que ele iria alcançar, né? Ele estava no caminho. Mas essa era a contribuição máxima que ele daria ao mundo. E era isso que dava prazer. Para Jesus, ele se entregou por prazer, por amor. Ele teve prazer em nos salvar. Por mais que ele passou por sofrimento, ele sofreu sim. Mas
o sofrimento trouxe, ao mesmo tempo, aquele paradoxo, né? Ao mesmo tempo que eu estou sofrendo e carregando aquele pecado pesado, mas ele estava feliz de poder fazer isso por nós. Ele se alegrou em fazer isso. Segundo lugar, filtre os ruídos. Digamos que você já entendeu o seu chamado, né? Aquilo que Deus quer que você faça para contribuir com a obra dele neste mundo. Você precisa entender que na caminhada existem muitos ruídos que surgem para quê? Para tirar a gente do alvo. Esses ruídos, muitas vezes, eles são sutis e querem nos confundir. No texto bíblico citado, este ruído aparece na pessoa de Pedro. Olha ali. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: que Deus não permita, Senhor. Isso de modo algum, de modo nenhum, irá lhe acontecer. Percebam que a fala de Pedro, ela demonstra um grande amor por Jesus. Aqui, Pedro, ele está indo com a melhor das intenções. Ele está querendo proteger Jesus. Pedro amava tanto o mestre que ele não queria permitir que Jesus passasse por nenhum sofrimento. Para ele, Jesus não passaria por sofrimento. Ele iria fazer o possível para que isso não acontecesse. Contudo, as boas intenções do Pedro, elas estavam tentando Jesus a se desviar do chamado que ele tinha. A proposta foi poupar Jesus do sofrimento. Mas, por Cristo, por ele ter clareza do seu chamado, ele soube como reagir. Da mesma forma, o diabo, ele usa tudo o que ele tem para nos desviar da vontade de Deus e do chamado de Deus, né, que ele nos faz. Ele tenta, primeiro ele nos tenta para cometer pecados, né, para se sentir sujo e distante de Deus. Mas também ele coloca coisas no nosso caminho. Às vezes propostas e coisas que aparecem que parecem muito de Deus, em si mesmo elas não são pecados. Mas essas coisas, elas atrapalham ou às vezes nos tiram totalmente do propósito que Deus tem para nossas vidas. Jesus sabia o que precisava fazer. Ele podia escolher não fazer. Jesus simplesmente podia dizer, ok, quer saber? Eu sou filho de Deus. Eu não preciso morrer por esse povo aí, por esses seres humanos que só fazem as coisas erradas. Eu não vou morrer por eles. Desistir dessa missão. Ele podia. Ele tinha essa escolha. Mas a prioridade dele era cumprir a missão, era obedecer o Pai, independente do que ele precisaria passar por isso, né, para alcançar. Jesus soube filtrar os ruídos que estavam querendo lhe desviar e deu atenção para o que era essencial. No versículo, então, diz: mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Jesus sabia que Pedro, naquele momento, se deixou levar por um sentimento meramente humano e não focou em Deus, não focou na obra que Deus tinha para fazer, que Jesus tinha para fazer neste mundo. E agora pensa, né? Analisa a sua vida. Quantas vezes você cedeu a coisas triviais? Colocou toda a sua energia em coisas que não te levaram a nada, às vezes até te afastaram do Senhor, da vontade do Pai. Coisas que às vezes até pareciam boas para ti, mas te desviaram do caminho. Uma coisa é certa, se a gente não escolher conscientemente onde a gente quer concentrar o nosso tempo e a nossa energia, os outros, chefe, empresa, família, igreja, os amigos, os clientes, eles vão escolher por nós. Se a gente não escolher, alguém escolhe. E logo a gente perde de vista tudo o que é significativo.
Pense qual é o grande alvo da sua vida e escolha no que você irá dedicar tempo e energia para alcançá-lo. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. Então, a proposta aqui com esse versículo é que é para a gente largar todo o pecado, mas também tudo que nos embaraça. Então, abandona. Gente, se tem algo que não é pecado, mas que não está te deixando correr para o alvo, não está te deixando ser um verdadeiro discípulo de Jesus, abandona, diz não, tira da tua vida tudo que vai te atrapalhar. Diante das muitas opções que surgem, é necessário que você faça essas perguntas. O que é que me inspira profundamente? Qual é o meu talento especial? E o que atende a uma necessidade importante? Tudo isso, pensando na obra de Deus, você vai saber escolher o que vale a pena e o que não. Jesus excluiu a proposta de Pedro e foi contra as expectativas sociais da época, né, do rei esperado. Eles esperavam um tipo de rei que ia lá, né, pegar o trono lá e reinar. Ele foi contra essa expectativa. E para a gente conseguir ser firmes como Jesus, a gente também precisa ter essa disciplina mental, lembrando sempre do nosso alvo como cristãos, como discípulos de Jesus, que devem ter uma vida intencional. E também ter uma disciplina emocional, não cedendo às pressões que acontecem, porque muitas vezes a gente vai dizendo sim para tudo, a gente vai aceitando para agradar as pessoas. E isso é um problema muito grande. Nós não estamos aqui para agradar ninguém. A gente está aqui para agradar a Deus. Entenda, ninguém também a nós mesmos. A gente não está aqui para se agradar. E aqui entra o terceiro ponto: perder para ganhar. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. E quem perder a vida por minha causa, esse a achará. De que adiantará uma pessoa ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará uma pessoa em troca de sua alma? Olha, infelizmente que eu tenho constatado nas minhas andanças, né, por este tempo aí todo de missionária e mulher de pastor também, é que a maior parte do povo de Deus usa a sua energia, os seus dons, os seus talentos de forma egocêntrica. Não querem carregar a cruz. Jesus está convidando a gente a abraçar o sofrimento por algo maior. Quando nos sacrificamos, estamos no caminho de descobrir a nossa verdadeira identidade. Seguir Jesus implica sair do comando e deixar Jesus comandar. É abrir mão das várias coisas triviais que o diabo coloca no caminho para termos êxito na corrida eterna. E vamos pensar aqui nessas três expressões. A si mesmo se negue. O ego, ele quer o quê? Ele quer se afirmar, ele quer prevalecer, ele quer fazer a sua vontade, ele quer controlar. Negar-se implica em ceder, em abrir mão, em mortificar a vontade própria, em se submeter. Tome a sua cruz. A maioria das pessoas, né, até no meio cristão, acredito que carregar a cruz é ter que aturar gente chata ou coisas que a gente não gosta. Gente,
Esse tipo de coisa, aturar a gente já, ter coisa que a gente não gosta, isso acontece com todo mundo. Isso não é carregar a cruz. A cruz é algo mais profundo. Vamos refletir. O ego, ele busca satisfação, paz, saúde, alegria, harmonia, sucesso. A cruz, ela implica em sacrifício, abnegação, doação, entrega de tempo e recursos, sofrimento. Terceiro, siga-me. O ego, ele quer dizer aonde vai, né? Eu vou para aquele caminho, eu vou por ali. Eu vou decidir o que eu quero comer. Eu vou decidir em ter um carro novo, uma casa grande, uma casa na praia, uma casa no campo, celular de última geração e blá, 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 blá. A cruz, ela implica numa vida simples. Uma vida simples, de obediência e entrega. Vivendo pela fé e gostando de ser surpreendido por Deus. Entenda, eu não estou aqui indo contra o sucesso, de forma alguma. Eu estou indo contra o sucesso egoísta. Deus quer que a gente use os nossos dons, os nossos talentos e tudo que a gente tem de melhor para cumprir o nosso chamado aqui neste mundo. Infelizmente, na teoria, Deus tem sido a nossa prioridade, mas na vida prática, Ele está longe de ser. Querido, seu chamado é lindo, mas necessariamente implica em negar-se a si mesmo e carregar a cruz. Por isso, são poucos os que obedecem ao seu chamado. Se cumprir o seu chamado for através da música, use todo o seu dom e tudo que você tiver ao seu alcance para revelar o amor de Deus para as pessoas. Se cumprir o seu chamado é ser um empresário de sucesso, você é um ótimo empreendedor, tudo que você faz dá certo e vai prosperar e a coisa vai indo. Cara, usa esse dom, esses recursos que tu tem para cumprir a missão e dar a sua máxima contribuição na obra. Como que pode fazer isso? Como que um empresário de sucesso, cheio de compromisso, pode fazer isso? Contribuindo com missionário, gente. Tá cheio de missionário nesse mundo aí padecendo. Tá cheio de missionário que tá com dificuldade financeira, porque as pessoas são egoístas. As pessoas têm a visão de que missionário tem que passar fome, não é assim. A visão que a gente deveria ter é de cada irmão cuidar um do outro também. Financiar projetos que propagam o amor de Deus. Você conhece um projeto bom, você conhece pessoas que estão se dedicando para um projeto onde vai levar o amor de Deus, você tem dinheiro para isso, invista. Invista, faça multiplicar os talentos. Você não pode ir, dá para quem pode. Isso vai se multiplicar e Deus vai ver que você está sendo um bom administrador também para o reino dele. Não seja egoísta com seus talentos e recursos. Se é difícil para você pensar nisso tudo, pensa numa coisa. Na brevidade da vida. Não temos muito tempo neste mundo. E o que a gente quer fazer? Tem uma poeta que escreveu assim, a Mary Oliver. Diga-me, o que planeja fazer com sua vida única, fantástica e preciosa? O que você quer fazer? Eu espero de coração que a sua prioridade seja fazer a vontade do nosso Pai. E para terminar, quero ler esse versículo. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos,
Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as coisas que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isto Deus revelará para vocês. Filipenses 3, 10, 15. Um grande abraço a todos e que o Espírito Santo possa estar falando ao coração de cada um e deixando claro como a gente pode seguir rumo ao nosso alvo, que é servir o nosso Mestre. Amém.